no Salmo 125. 125. Há um título neste salmo que diz: a segurança daquele que confia em Deus. A segurança daquele que confia em Deus. Nós encontramos aqui nesse salmo um refúgio para nos refugiarmos em tempos de adversidades, em tempos quando você enfrenta agruras, quando você enfrenta problemas, quando os vendavais vêm com ímpeto contra você e parece que o mundo vai desabar sobre a sua cabeça. E é nesse momento, escute bem isto, que a nossa fé é provada. Porque se você pensa que por ser você um cristão fiel, você estará isento de problemas, de adversidade, olha para cá, você está não redondamente equivocado, porque o crente não é redondo, o crente é quadrado. Então você está quadradamente equivocado, porque o cristão, sim, ele enfrenta lutas, ele enfrenta aflições, e Jesus bem disse: a paz de vocês está em mim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, porém no mundo tereis aflições. Aí ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se Jesus venceu, eu tenho possibilidade de, estando nele, vencer também. Se Jesus venceu, o Ministério Hope vencerá também. Você que está aí enfrentando algumas dificuldades na sua vida, você tem possibilidade de vencer também. Agora, lendo esse salmo esta semana, eu percebi que nele há um diferencial. Olha como começa o Salmo 125. Aliás, esse salmo, ele se tornou um hino entoado entre os peregrinos que visitavam Jerusalém. A cidade toda cercada de monte, e era um referencial. E quando eles visitavam Jerusalém, de longe eles viam os montes que cercavam a cidade, e ali eles diziam para si mesmos: olha, está chegando o momento de nós celebrarmos ao Senhor e prestarmos a Ele a nossa adoração. Isso enchia o coração deles de fé e de esperança. E aí, o salmo começa dizendo: os que confiam no Senhor. Interessante, os que confiam no Senhor. E aqui já vejo um diferencial, porque o versículo está no condicional. Os que confiam. Por quê? Os que confiam. Porque tem aqueles que não confiam em Deus. Existem aqueles que, ao invés de confiarem em Deus, confiam em si mesmo. Como diz lá Jeremias, capítulo 17, o versículo de número 5. Olha o que diz lá, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Você vê que o salmo diz, os que confiam no Senhor. Mas ali diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
Porque o Salmo começa dizendo: os que confiam no Senhor. Porque tem muita gente que confiam em si mesmo, tá? E você precisa conhecer você mesmo. Porque tem gente que acha bom, ou se acham um bam, porque praticam boas obras. Ah, porque eu faço isso, eu sou um bom pai de família, eu trato e eu cumpro aquilo que eu trato, eu sou uma pessoa de bem, eu não quero mal para ninguém. E acha que pela sua própria justiça, e olha para cá, muitas vezes estribado na sua própria capacidade ou sabedoria, ele acha que com isso ele está apto para receber as bênçãos de Deus. Não, isso é justiça própria. Andar direito com os seus negócios, fazer o bem, isso é o dever do cidadão terrestre. Mas isso não equivale a dizer que você está apto para receber aquilo que é do céu, aquilo que vem de Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor. E aí está escrito: os que confiam no Senhor. É uma palavra contundente. Os que confiam no Senhor. Você está confiando em quem? Nas promessas dos políticos? No que as pessoas estão falando para você? Você está confiando? Vai ser decepcionado, vai ficar decepcionado. Então confia no Senhor. Mas você confiar mesmo. Quando eu falo confiar, é a mesma coisa se eu estou num lugar baixo e a criança está num lugar alto, e eu digo para ela: pode pular que o seu pai pega, eu te seguro no colo. E a criança tem total confiança que ela pulando, ela não vai cair no chão. Eu vou tomá-la nos meus braços. Isso é confiança. Isso é confiança. E a Bíblia diz ali: os que confiam no Senhor. E aí vem uma comparação extraordinária. Diz assim: serão. Tem algumas versões bíblicas que diz são, mas não muda muito. Mas aqui está escrito: serão como o monte de Sião. Monte de Sião, que não se abala. Que não se abala. Por que o monte de Sião não se abala? Ora, o monte de Sião representa uma barreira de proteção para o cristão. Monte de Sião. Porque esse monte de Sião também era conhecido como Monte Moriá. Aliás, a roda de Jerusalém está cercada. Lá tem o monte, ou os montes da oliveira, ou das oliveiras. O Monte Moriá, o Monte o Monte Sião. Então tem muitos montes ali. E a Bíblia, ela diz: os que confiam no Senhor serão como monte de Sião. E aí depois da vírgula diz: que não se abala. Mas o que acontece? Permanece para sempre. Isso aqui é poderosíssimo para mim e para você, porque aqui nós encontramos a confiança na proteção de Deus. É você saber que se você tiver uma fé inabalável na enfrentação da adversidade, você será consagrado vencedor. Nada vai te deter, nada vai te parar. Por quê? Porque Deus é contigo. E se Deus é contigo, você é mais do que vencedor.
Você é mais. E quando a Bíblia usa esse texto, mais do que vencedor, eu me lembro que na minha tenra idade, novo convertido, eu li na Bíblia, olha, que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Eu falei, mas como é que se interpreta isso? Ser vencedor já está bom. Agora, está escrito que em todas as coisas nós somos mais do que vencedor. Eu fui orar acerca disso a Deus. Digo, Senhor, por que não está escrito apenas vocês serão vencedores? Mas está escrito que nós somos mais do que vencedores. E na oração, Deus me deu a interpretação. Mais do que vencedores significa que você já entra na luta campeão. Você já entra na batalha vitorioso. Você só perde se você titubear na fé. Você só perde se você vacilar na fé. Porque você já entra na luta mais do que vencedor. Então anima-te, levanta a sua cabeça. Como diz, sacode a poeira, dá volta por cima. Por quê? Porque Deus é contigo nesta dificuldade que você está vivendo. Você não está só. É muito linda esta palavra. É você tendo em Deus uma fé inabalável, sabendo que nas adversidades da vida, você confiando, como diz a Bíblia, os que confiam no Senhor. Você vê que Jeremias 17:5 diz que maldito o homem que confia no homem. Mas mesmo lá em Jeremias, o capítulo 17, o verso 7, o verso 5 fala maldito o homem que confia no homem. Mas o verso de número 17 diz: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Bendito o varão. Falou varão, falou varoa. A palavra de Deus não faz acepção de pessoas e nem de sexo. Tá? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que linda esta palavra. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, ou como o monte de Sião, aqui é específico, que não se abala. O que nós estamos vendo hoje, permita a minha franqueza e a liberdade que eu desfruto do Espírito Santo em vos dizer isso, é uma geração frustrada. É uma geração, Grazi, que se abala com tudo. Vem uma lutinha, o crente já quer parar. Surge uma adversidade, ele já olha para trás. Surge um probleminha aqui, outro probleminha ali, ele diz, não dá mais. Deus não está comigo. Deus não está ouvindo as minhas orações. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu vou deixar de ser crente. Eu vou parar de ir na igreja. A nossa geração está assim. Infelizmente, a nossa geração está fadada ao fracasso. Pastor, mas por que a nossa geração está assim? A confiança de muitas pessoas está ficando abalada. Por quê? Porque você começa a tirar os olhos do Senhor e começa a olhar para os problemas. E aí, quando você tira os olhos de Deus, os problemas, eles crescem. E parece que Deus é tão pequenininho
que ele nem resolve mais problemas, dificuldades, que você está de olho no problema. Tira o olho do problema, coloca o olho naquele que pode resolver o seu problema. Tira o olho das coisas que são susceptíveis, transitórias, passageiras. Coloca os seus olhos em Jesus. Você vai ver que em meio a todas as dificuldades, as lutas, as adversidades que você está enfrentando, Deus pode bradar em seu favor e mudar de repente esta situação. Deus pode. Agora, Deus quer uma atitude minha. Deus quer uma atitude nossa. Deus não vai fazer nada quando eu mesmo nem acredito que Ele pode fazer. O versículo está explícito. Os que confiam no Senhor. Os que confiam. Então tem aqueles que ao invés de confiar, desconfiam dele. Será que Ele pode fazer? Será que Ele vai fazer? Será que Ele vai me dar? Ora, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não cumpriria a sua palavra? Falaria o Senhor e não cumpriria o seu dito? Ora, Ele pode fazer, mas você precisa confiar. Eu preciso confiar. E aqui diz: os que confiam no Senhor serão como os montes, ou o monte de Sião, que não se abala. Nossa geração está abalada. E é interessante que a Covid-19 não só abalou o mundo e as pessoas que não conhecem a Deus, está abalando a igreja. Já pensou se vem uma outra pandemia, um outro problema semelhante, ou a pandemia não passa? Tem crente que não tem nem força, nem coragem para congregar. Mas não sei o que, a enfermidade está aí e tal. Está aí, meu irmão, mas e daí? A vida segue. Tenha fé em Deus, faça a sua parte, tá? Busque a Deus. Se chegar a tua hora, vamos encomendar sua alma a Cristo. Vamos fazer, se puder fazer culto fúnebre, a gente faz. Agora, se não puder, até Deus, meu irmão. Até logo. Logo estaremos juntos. Mas temos que enfrentar o problema. Não é fugindo do problema. O que o diabo fez? O diabo utilizou a Covid-19. Diz: os crentes agora nessa temporada, o diabo sabe tudo, hein? Vai ficar em casa. Vamos começar a esfriar eles, porque ainda que passe essa pandemia, aí eles vão estar desencorajados para congregar. Eles vão perder a fé, o ânimo, a destreza, o vigor, a fervorosidade, o dinamismo. Eles vão perder tudo isso. E aí eles vão se esfriar na fé, porque a Bíblia diz em Romanos 10 e 17 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Eles vão deixar de ouvir a palavra, porque em casa eles não vão ter tempo de orar. Eles vão só ficar conectados na internet, no Facebook, no Instagram, lá no Zap. Eles vão ficar ligados nas informações dos telejornais. Eles vão ficar, e eles vão perder o foco. E sabe que o diabo parece que acertou na mosca? Que tem muita gente que mesmo que passar a Covid, essa crise que nós estamos vivendo, ele não vai ter coragem mais para voltar para a igreja para servir o Senhor. Você sabe que o diabo ele utiliza dessas coisas para parar a igreja. Você pensa que o diabo está preocupado com aqueles que estão lá fora? Esses não, esses já estão nas mãos dele. O diabo está preocupado com você, que serve a Deus aqui, piamente, justamente, santamente, retamente. O diabo está preocupado com você, e ele quer fazer você parar de caminhar com Cristo.
desistir da caminhada. Mas a Bíblia diz aqui que os que confiam no Senhor não desistem. Por quê? Porque eles serão como os montes de Sião, que não se abala. Vem pandemia, vem dificuldade, vem escassez, vem problema, vem adversidade, vem lutas, vem tantas coisas ruins sobre ele. Mas ele não desiste. Sabe por quê? Porque ele é um rochedo inabalável. Olha para cá, ele é um baluarte na fé. É um baluarte na fé. Então é tremendo essa palavra. Deixa aí, ô Guilherme, fica atento aqui. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala. Olha a última parte do versículo. Mas permanece para sempre. Isso é extraordinário. Não se abala, mas permanece para sempre. Mas Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo. Eu estou orando, mas não estou ouvindo vozes. Não está ouvindo vozes? Irmão, o silêncio de Deus não deve ser atribuído à sua ausência. Que isso, pastor? É verdade. O silêncio de Deus não deve ser atribuído à sua ausência. Mesmo que Deus não esteja falando nada com você, mas Ele está trabalhando em seu favor. Os olhos do Senhor, diz a Bíblia, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Aí o Salmo 34, versículo 17 diz, os justos clamam, e o Senhor os ouve. Mesmo que Deus não está respondendo, mas Ele está ouvindo. Eu tenho que ter essa certeza. Agora Ele vai responder no tempo dele, e não é no meu tempo. E é do jeito que Ele quer, e não do jeito que eu quero. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de algumas, de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 19 diz que muitas são as aflições dos justos. Você vê que não é poucas. Ali não diz uma pessoa ímpia, porque seria bom, poxa, a gente é justo, porque Deus permite tantas aflições? Aí está o diferencial, meu filho. Você está cumprindo no seu corpo o resto das aflições de Cristo. Então, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de algumas? Não, o Senhor livra de todas. Então, voltando para o Salmo 125, olha o que diz o verso 2 do Salmo. Diz assim: como estão os montes à roda de Jerusalém. Quando os peregrinos, eles vinham, e vinham de longe, irmão. Tinha famílias que andavam a pé 7 dias, 10, 12 dias, para chegar em Jerusalém, para adorar a Deus. Eles vinham de longe. E eles se alegravam quando eles chegavam e viam os montes à roda de Jerusalém, porque eles sabiam, eles tinham certeza que como os montes estavam à roda de Jerusalém, Deus estava em volta do seu povo, protegendo, guardavam eles naquela peregrinação, livrava eles, porque naquela época havia muitos ladrões à beira das estradas, saqueadores, mas eles vinham debaixo da égide, debaixo da proteção de Deus, e eles eram guardados. E quando eles avistavam os montes, um tanto lá de longe, eles diziam: opa, estão chegando. Os nossos pés, tem um outro salmo que diz: os nossos pés estão chegando a Jerusalém, lugar de adoração, lugar que Deus preparou para a gente adorar. Os nossos pés estão à sua porta, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Os peregrinos chegavam de viagem,
E ele sabia, olha, a comprovação de que Deus está juntamente com seu povo são os montes aqui. E esses montes, irmão, até hoje eles estão lá na Palestina, em volta de Jerusalém, da cidade. E eles são uma barreira, não só contra os ventos fortes, os vendavais, mas aquilo é uma proteção para a cidade de Jerusalém. E só a presença de Deus representa para nós uma grande proteção. Eu diria, um baluarte, um rochedo. Por isso que está escrito no verso 2: como estão os montes à roda de Jerusalém. Olha a declaração: assim o Senhor está. Não diz que estará, diz que Ele está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Se você não deixar a Deus, jamais Ele te deixará. Agora, você precisa estar com Ele. Amós 3:3 diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Se você não estiver de acordo com Deus, eu sempre digo, Deus não tem dependência conosco, mas nós temos dependência com Ele. Então você precisa buscá-lo, porque está escrito lá em 2º livro das Crônicas, capítulo de número 15, versículo 2: se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o que vai acontecer? As últimas palavras desse versículo 2: Ele também vos deixará. Está no condicional. Se o buscardes, o achareis. Deus vai dizer: eis-me aqui, meu servo. Já pensou que privilégio? Já pensou? Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E aí no verso seguinte diz que Israel esteve por muitos dias. Esse povo que eu estou falando, que tinha a égide, tinha a proteção de Deus, mas Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas aí quando, nas suas angústias, eles se convertiam ao Senhor Deus e o buscavam de todo o seu coração, eles encontravam a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. O que pede, recebe. Isso é tremendo, irmão. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. É para sempre. Deus fez, olha para cá, uma aliança eterna comigo e com você. Por isso, ali está escrito: desde agora e para sempre. Se eu não titubear na fé, se eu não retroceder atrás, se eu não abrir mão de Deus, tá? Se eu não abrir mão de Deus, porque eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou humano, Ele é divino. Eu sou vil, Ele é santo. Eu sou fraco, Ele é forte. É eu que tenho que buscar, é eu que tenho que fazer a minha parte. É você que está aí conectado conosco e talvez não entendeu que todas essas desgraças, e quando eu estou falando de desgraças, eu não estou xingando, porque quando se fala de desgraça, alguém diz: está te xingando. São as calamidades, as coisas que você tenta e não dá certo, as lutas, os problemas. Sabe por que essas coisas estão acontecendo? E você não consegue resolver? Porque você se afastou de Deus. Agora, quando você está com Deus, se cumpre o que diz um outro salmo, o salmo de número 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Olha, você vê que Ele não está ausente,
Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Deus me manda te dizer que esta situação pode mudar, mas depende de você. Porque Deus é a minha fortaleza. Fortaleza é lugar forte, é rochedo. Por isso que diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Deus é rochedo, Deus é rocha, Deus é rocha. Ele tem livramento para mim e para você. Todavia, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Interessante que entre esses montes, que diz, assim como os montes estão à roda de Jerusalém, esses montes, interessante, entre eles tinha mananciais de água. Davi edificou uma cidade ali. Quando se falava a cidade de Davi, sabe aonde essa cidade estava sitiada? Sobre os montes, em Jerusalém. A cidade de Davi, cidade forte, solidificada. Isso representa que quando você está em Cristo, olha, quando você está em Cristo, e não é dizer, mas Cristo está comigo. Isso não é o suficiente você fazer essa afirmação, Cristo está comigo. Eu quero saber se você está em Cristo. Você está de acordo com a sua palavra. Você está fazendo de acordo com as ordens de Cristo, obedecendo na íntegra a sua palavra, vivenciando a realidade da vida cristã em sua essência. Se não tiver, meu irmão, nada vai acontecer. Eu gosto muito, e eu vou terminar aqui, do que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 7. É contundente. Ali, esse versículo está no condicional. Ali está escrito: se vós estiverdes em mim. Está no condicional. A primeira condição estabelecida nessa palavra. Se vós, olha a expressão, está no condicional. Parece tão simples, mas não é. Se você não quer obedecer, é um crente de dura cerviz, porque às vezes a gente quer ensinar alguém no caminho certo, quer ensinar alguém a triunfar, quer ensinar alguém a vivenciar, viver a vitória, mas é de dura cerviz, é teimoso. Eu já trabalhei com jumento, irmão, mas como é teimoso o jumento. Quando empaca, irmão Beto, ele não sai do lugar. Você pode dar guascada, você pode bater, o jumento empacou, acabou. Tem crente assim, rapaz. Mas eu acho que tem crente pior do que jumento, porque jumento na Bíblia Deus usou e impediu a loucura do profeta, entendeu? Mas tem uns que parece que é tão cabeça dura que perde para o jumento. Então, depende de Deus, sim, porque na vontade plena, tudo acontece por Ele. Mas depende de você, de mim. E ali está escrito: se vós estiverdes em mim. Primeira condição. Segunda, e as palavras de Cristo, tá? As palavras de Deus estiverem em vós. Está no condicional? Está. Aí, depois da vírgula, eu vejo aí o que? Não uma porta, é um portão, é uma porteira, Thaís, aberta. Para mim e para você, para todos nós. Primeira condição: se vós estiverdes em mim. Segunda, e as minhas palavras estiverem em vós. Aí acontece: pedireis. E ali, você não está errando de pensar isso, não. Tudo
pedireis tudo o que quiserdes. E o que vai acontecer? Vos será feito. Oh, aleluia. Deus é fiel para fazer cumprir esta palavra na íntegra sobre a sua vida. Mas você precisa estar em Cristo, e a palavra de Cristo habitar abundantemente em você. Você não pode ser apenas um ouvinte da palavra, e ouvinte esquecido. Eu não sei o que está escrito, eu não sei. Tem gente que não sabe nada, que é ouvinte esquecido. Então, não vai cumprir nada na sua vida. Mas se você está em Cristo, as palavras de Cristo habitam abundantemente no seu coração e na sua vida, eu vejo aí uma porta escancarada, aberta para você. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu me lembro que quando nós casamos, eu e a Ruth, eu fui ousado. Eu disse, eu quero um varão. E eu comecei a orar. Aí Deus me deu a certeza da vitória. Aí eu cheguei na igreja e eu disse, Deus vai me dar um varão. E eu já escolhi o nome. Será chamado Mateus. Seu nome será Mateus. Alguém dizia, é impossível. Como é que ele já está dizendo que vai ser varão? E se Deus mandar uma varoa? Ele vai ficar envergonhado. E chegava e me zombava, vai ser varoa. Eu dizia, não, vai ser varão. Estou convicto da resposta. Estou convicto de que Deus vai me dar um varão. Falei para a igreja, serviu de escárnio. Que depois do culto, todos os duvidosos, rapaz, sei lá, você não espera. E outra, naquele tempo não tinha como hoje, que você faz aí como é que chama? Ultrassom. E você sabe o sexo da criança depois de 1 mês, 2 meses. Você já sabe, depois de 2, 3 meses já sabe. Naquele tempo não tinha isso. E eu disse e fui afirmando meses a meses. E quanto mais se aproximava do nascimento, mais crescia a minha fé. Quando foi comprar os enxovais da criança, eu falei, só roupa de menino, macacões azuis, roupa de varão. A Ruth diz, não é bom comprar também umas roupinhas rosa aqui? Vai que não é, né? Eu falo, não, mulher, é só coisa. Depois nós vamos ter trabalho de ir lá na loja trocar. Vai ser, fé assim, você não pode duvidar. Falei, não. Aí na hora de arrumar o quarto, arrumar lá, nós podia pintar aqui tudo de rosa. Nada disso. Vai ser tudo azul aqui, porque é varão. Deus falou, é varão. Não deixei comprar nada. Olha, por que vai comprar? Deus já testificou a minha fé. E Deus não vai decepcionar a minha fé. Vai ser varão. Chegou-se o dia. Eu me lembro, nós estávamos na cidade de Ribeirão Preto. Primeira criança. A Ruth foi para receber o auxílio dos pais, né, da mãe. E eu estava ali também. E fomos lá para o hospital. Eu estava liderando nessa época um trabalho ali em São José, em Ribeirão Preto. E os jovens foram comigo. E eles ficavam me zombando. Você vai ver, o médico daqui a pouco vai chegar e vai dar notícia. Mas não, pode ter certeza, vai ser varão. Aí depois que a Ruth entrou para ter a criança, aí veio o médico e disse, quem é Adão de Santana? Eu disse, sou eu. E aí, parece que eles eram o pai da criança. Eles, os jovens lá, e aí, doutor? É uma menina. Ele diz, não, é um varão, rapaz, com 4 quilos e tanto. Vai lá, só o pai pode entrar. E eu entrei dando glória a Deus. Eu falei, toma aí, incrédulos. Toma aí, Tomés.
Oh, meu irmão, Deus pode fazer cumprir esta palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Foi por isso que eu fui ousado na minha petição. Você vê, quando Moisés foi ousado, disse: Senhor, eu quero que tu me mostre a sua glória. Não, Moisés, mas eu não posso mostrar. Homem algum viu a minha glória e não morreu. Se eu te mostrar, você vai morrer. Não, Senhor, mas eu quero. Então tá bom. Ele negociou com Deus, foi sábio. Deus disse: ó, tá vendo uma fenda aqui da rocha? Você vai ficar nessa fenda aqui. Totalmente a minha glória você não verá, senão você vai morrer. Mas um pouquinho da minha glória eu vou deixar. Fica aqui, eu vou passar com o meu manto divino. Aleluia, e você fica aí, ó. Moisés ficou com os olhos assim, instalados. Ó, aleluia. Deus faz cumprir o desejo do seu coração, irmão. Confia no Senhor. Amém?